E quando a gente tem uma mesa para falar do ensino da filosofia, me parece que talvez a gente acabasse falando coisas meio óbvias, ou porque vocês são alunos de filosofia, ou porque vocês são estudantes de licenciatura de filosofia e já estão ocupados com isso, né? Então eu fiquei pensando, será que falar sobre o ensino da filosofia é falar aquilo que todo mundo já sabe, né? Mas aí a gente resolveu pensar um pouco junto com vocês. E o que me parece bastante fundamental na hora que a gente vai ensinar filosofia é a gente voltar à origem da etimologia, né, da filosofia como sendo o lugar do amigo da sabedoria, do amante da sabedoria. Agora, será que somos amantes da sabedoria, somos amigos da sabedoria naturalmente? Eu estava inclusive assistindo a exposição sobre o resgate e a permanência das aulas do professor Upiano, e a Silvia falava exatamente sobre a necessidade do conhecimento, sobre a necessidade da compreensão a respeito da realidade. E quando a gente fala que a filosofia, fazer filosofia é estar amigo da sabedoria, é estar em busca do conhecimento, aí a gente pergunta, quer dizer, eu me pergunto, será que nós somos amantes da sabedoria naturalmente? Eu acho que não. Eu acho que o ser humano aprende absolutamente tudo, ou aprende praticamente tudo, e a gente não é amante da sabedoria naturalmente. O que me parece é que naturalmente nós somos, pegando a etimologia da palavra, nós somos um ser de razão. E obviamente eu não estou pegando a razão de um ponto de vista matematizante, raciocinante, mas eu estou pegando a palavra razão na sua etimologia mais originária, tanto em latim quanto em grego, que significa única e exclusivamente capacidade de relacionar. Quem já me assistiu falando do ensino da filosofia sabe que eu sempre toco nesse ponto. A palavra razão significa nada mais, nada menos do que a capacidade de estabelecer relações. E a partir desta condição, a partir desta capacidade de estabelecimento de relações, é que a gente se torna. E a gente se torna, inclusive, para quem já estudou as psicologias de educação, a gente se torna, inclusive, menina loba, né? Vocês conhecem lá a história da Mala e da Kamala, né? O cachorro jamais pode se tornar menino cachorro homem. O passarinho jamais vai se tornar passarinho homem. É claro que a gente sabe, a psicologia inclusive diz que os nossos animais domésticos estão todos neuróticos, né? Mas isso é outra discussão. Mas jamais o cachorro vai conseguir falar que nem a gente está falando aqui agora, um pouco de filosofia, né? E no entanto, o ser humano, como as meninas lobas, conseguem tranquilamente, entre aspas, né, se transformarem em lobos, porque elas têm única e exclusivamente a capacidade de relação, e é na relação que a gente se constitui. É claro que eu não estou dizendo que o ser humano nasce tábula rasa, não é isso que eu estou dizendo, né? Tanto assim que na hora que Mala e Kamala, vocês conhecem bem a história, né? Na hora que Mala e Kamala são encontradas e são levadas para a clínica, elas morrem daqui a pouco, né? A mais velha dura só um ano, e a mais novinha parece que dura um pouco mais, não sei quanto, mas também morre. E eu acho, nunca li sobre isso, mas eu acho que elas morrem de choque, né? Porque elas saem de um universo que já estava inteligível, né? E vão para um outro universo que agora é ininteligível, né? Como se eu comparo um pouco como se a gente fosse abduzido, né? E já para entrar no final da minha fala, eu comparo também um pouco como a abdução
que foi feita dos negros em África na hora do comércio negreiro, né? Então, não dizendo que a gente é ser de relação, eu não estou dizendo que a gente é tábua rasa. E nem tampouco, para o outro oposto, estou dizendo que a gente é medida de todas as coisas. Só que tem que hoje, e nós estamos falando de ensinar filosofia hoje nós temos algumas realidades que se impõem, que se propõem e impõem como medida de todas as coisas. Por exemplo, quem não estiver entendendo as coisas, por favor, começa a anotar aí para perguntar depois, né? Por exemplo, o marketing se traz como medida de todas as coisas. A propaganda que acompanha o marketing, a marketagem, né, se propõe como medida de todas as coisas. A mídia nem se fala, né? A gente acompanhou muito bem aí no Brasil toda o conflito da mídia oficial, né, das Folhas de São Paulo da vida, né, e das mídias paralelas, cartas capitais e etc., né, e todo o jogo político, propagandístico, de ideologia, né, que a mídia fez em cima da disputa política de Serra e de Dilma, né? E eu acabei de ver que a Rede Globo, adoro falar mal da Rede Globo, quem não gostar depois fala, Ana, você está falando mal da Rede Globo demais e tal, e não só da Rede Globo, evidentemente, né? Toda essa mídia que tem um poder, e quando eu falo da Rede Globo, eu falo muito à vontade, porque é a rede mais bonita que existe, e não sou eu que digo isso, são os especialistas, né? Ela é mais bonita, ela é tecnicamente melhor, então ela é a mais safada, donde, né, como queríamos demonstrar lá naquela aula de matemática, né, donde é a mais safada, né, porque é a mais competente do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista da argumentação, né. Mas nós não viemos aqui para falar mal da Rede Globo, nós viemos aqui só para dizer que nós não somos tábua rasa, nem somos medida de todas as coisas, apesar de que nós vivemos num mundo onde algumas possibilidades se mostram como medida de todas as coisas. Inclusive, nós outros acá, professores e professoras. Nós achamos que o nosso saber é suficiente, ou nos escondemos atrás de algum saber que a gente conseguiu e absolutamente negligenciamos outros autores. Vocês, se não passaram por isso, vão passar na hora do mestrado, né? Eu queria fazer um trabalho sobre tal autor assim, Bergson, então é um autor maravilhoso. Eu sou apaixonada por Bergson, né? Mas Bergson, chegar na Federal do Rio de Janeiro, Bergson, não, né? Porque é óbvio, eu não sou especialista em Bergson, então eu tenho que dissuadir meu aluno, né? Então existem várias maneiras da gente se colocar e da gente perceber a realidade se colocando como medida de todas as coisas, né? Agora, como é que a gente pode estar na sala de aula? Como é que a gente pode dar uma aula de filosofia com o índice de desenvolvimento da educação básica do jeito que está, com o famoso IDEB, né? O IDEB, o mesmo IDEB que demitiu a secretária de Educação do Rio de Janeiro. Quem não sabe disso, pelo menos é o que o povo colocou, né? Que a Tereza, eu pessoalmente achava ela muito simpática, né? Muito interessante, é uma mulher estudada e tal, mas parece que ela foi demitida por causa do IDEB do Rio de Janeiro, né? Então nós temos um IDEB que está nas nossas escolas públicas, que está também nas escolas particulares, mas nós não vamos fazer concurso para a escola particular, não vamos fazer concurso para a escola pública, né? E como é que a gente vai dar aula de filosofia onde o IDEB, que mede matemática e português, estão do jeito que estão? Onde só em 2022 é que a gente tem a intenção de atingir o IDEB 6. Como é que a gente vai dar aula de filosofia? É uma questão, né? Agora, o que é mais interessante é que IDEBs e outros índices,
eles não são invenção nossa. Eles são determinação mundial. Aí é que a coisa se complica mais ainda. Então nós temos o IDEB balizado pelo PISA, que não é nem balizado pela ONU, porque a ONU é que é aquela instituição que faz as coisas, né, de direitos humanos, né, que protege, faz leis de proteção para o povo negro, faz leis de proteção para a mulher, essas negócios tudo secundário, né, faz lei de proteção para os homossexuais e para as lésbicas, né. A ONU se preocupa com esses negócios, com esse povo, né, com essas minorias que não tem nada a ver, né. Mas aqui no IDEB não é ONU não é o povo minoria não, é a OCDE, o Grupo de Economia Mundial. Então, gente, aquela gravação que estava gravando aí, o negócio que eu falei das minorias que não tem nada a ver, aquilo vai cortar, hein? Porque senão o povo vai achar que eu estou falando, você vai dizer, não, estou reconhecendo. Então nós temos, na verdade, os nossos alunos, os alunos que a gente vai ter na sala de aula, quem são eles? São os alunos do IDEB baixo. São os negros. Que agora a negrada resolveu esse negócio de cota, né? É outra coisa que a gente está tendo que enfrentar na realidade, né? Toda uma falácia da meritocracia que a gente está tendo a partir, inclusive, dos Caetano Veloso da vida. Pode falar mal assim das pessoas? Pode falar? Então tá bom. Né? Então, gente, quer dizer, tem toda uma história que atinge a população negra, tem toda uma história que atinge a população feminina, né? As mulheres. A gente rasgou o sutiã nos anos 70, mas a gente tem que continuar rasgando as coisas, né? Agora mesmo, recebi ontem na minha máquina, hoje, uma companheira negra do movimento negro, dizendo, vejam, o absurdo é bom porque é real, é recente, vai acontecer acho que depois de amanhã, ou semana que vem. Vai acontecer na Academia Brasileira de Letras um evento sobre cultura negra, onde tem teatro, literatura e não sei o que. São 3 conferências de 3 dias. Hoje são 3 homens na mesa, amanhã são outros 3 homens na mesa, e depois da manhã são outros 3 homens na mesa. Dentre eles, homens brilhantes, homens negros brilhantes, maravilhosos. Inclusive o presidente o Muniz Sodré, que a gente adora de paixão, o presidente da Biblioteca Nacional, né? E outros, Joel Rufino, não sei mais quem. Só tem homem. Agora, o cartaz de divulgação do negócio, aqui em cima na cabeça do cartaz, tem a silhueta de uma mulher aqui desse lado, chamando para não sei o que do evento. E a companheira negra escreve lá, o que nós vamos fazer? Não sei o que, temos que protestar. Eu não tive nem tempo, porque eu estava rabiscando umas coisas para falar com vocês aqui desde ontem, né? Eu não tive nem tempo de dizer para ela, qual é? Vamos fazer o quê? Vamos para lá tirar roupa, né? E eu sou médio, porque eu não posso, como eu não sou mulher negra, né, eu posso só apoiar minhas companheiras, porque se eu chegar lá, falar em nome da mulherada, o homerio aí vai misturar mais ainda e vai dar uma confusão. Mas, gente, nosso aluno, então, é esse aluno do IDEB fraco, é esse aluno negro que já passou por uma, quer dizer, não ele, né, mas a realidade dele, já passou por uma conferência de Durban, né, lá em 2000, e até hoje a gente não resolveu a questão. Já passou por uma discussão na ONU dos objetivos do milênio, que o objetivo do milênio vai pegar a questão de emprego, questão de moradia, questão da mulher, né? O Brasil, inclusive, fez uma graça de assinar, de propor um objetivo a mais, são 8 objetivos do milênio, e milênio é milênio mesmo, é esse milênio novo que está começando, né? Que começou lá no 2001, né? O Brasil, controla meu tempo aí, o Brasil fez a graça de adotar mais um objetivo, um 9º objetivo do milênio, que é a questão racial, a partir da Associação da Anemia Falciforme lá de São Paulo. Então, além de nós termos os 8 propostos pela ONU, nós ainda temos mais um, né? E como é que a gente vai conseguir trabalhar isso
né? Toda uma discussão da Lei Maria da Penha, toda uma discussão da situação da mulher, né? A Simone de Beauvoir, o livro da Simone de Beauvoir fez 60 anos o ano passado, gente. Aquele Sexo Frágil, né? Aquele segundo sexo, né? Sexo Frágil é o que dizem da gente, né? São 2 volumes do segundo sexo, fizeram 60 anos no ano passado e a gente ainda está brigando, a gente ainda está na luta. Então, o aluno que está na sala de aula com a gente é esse aluno. Aí nós vamos falar de porque o Tales dizia que a origem de tudo é a água, porque o Anaximandro, não dá, porque o Heidegger, né? Porque, sabe? Aí o professor de matemática está falando lá do teorema de Pitágoras, a gente vai falar, não, porque Pitágoras é um negócio do fogo, né? Então, vocês estão rindo porque é verdadeiro, né? Eu acredito que vocês estão rindo porque é verdadeiro, né? Então, me parece que o que a gente deveria, inclusive, continuar aqui a partir de uma lista de discussão, né? Para a gente continuar se angustiando, né? É o que a gente vai fazer em sala de aula. Na medida em que toda matéria é boa para a filosofia, né? Como vários pensadores já demonstraram, né? O que a gente vai fazer em sala de aula? Se a gente vai buscar, se a gente vai na busca do sentido da realidade, ou se a gente vai na busca de sentido da realidade. Que quando a gente tem uma busca do sentido da realidade, né? Quer dizer, o que está acontecendo? Por que teve degradação geológica, né? E outras lógicas todas, porque na hora que choveu degradou o social, degradou a saúde, degradou várias coisas, né? Por que teve essa degradação lá aqui no estado do Rio, né? Teresópolis, mais especialmente, inclusive Friburgo, né? Quando a gente tenta explicar isso, a gente tenta conseguir uma busca do sentido. Qual é o sentido desse negócio? Só que a gente não pode achar que o sentido desse negócio é a chuva. A gente não pode achar... Pode continuar falando mal do povo? A gente não pode achar, como a Rádio CBN, que tudo é culpa das prefeituras. Porque, por exemplo, dentro de uma abordagem da realidade do Brasil, que é a segunda nação negra no mundo, a degradação de Teresópolis, a degradação de Petrópolis, ela começou, por exemplo, no dia 14 de maio. Porque no dia 14 de maio, vocês sabem que 13 de maio foi uma maravilha, né? Independência lá da Princesa Isabel, né? Aí tem lá, artigo 1, está acabada a escravidão. Artigo 2, revoga-se a disposição contrária. Dia 14, o que aconteceu? Não tem casa, não tem comida, não tem moradia, não tem nada, né? O que constituiu, a meu ver, dentro do artigo que eu escrevi e dentro de discussões atuais, o que deu no racismo ambiental. Isso que está acontecendo lá, mas está acontecendo inclusive com os ricos. Claro que está acontecendo com os ricos também. Então, uma coisa é a busca do sentido, que é tentar entender a realidade, que a gente vai entender pela economia, pela história, pela geografia, pela sociologia, pela psicologia, enfim. Outra coisa é a busca de sentido, né? Qual é o sentido, né? Busca de sentido. Tem sentido para isso? Tem lógica para isso? Porque na hora que a gente busca essa postura, a gente começa realmente a colocar reflexão na cabeça dos nossos alunos, a colocar dúvidas e reflexões, e aí a gente consegue constituir cidadania para poder votar, para poder participar, para poder inclusive ser voluntário. Voluntário não é lá não, é aqui apanhando um lixo que está no chão, né? E etc e tal. Chega, senão vou ser chamado a atenção, eu tenho orgulho, ainda mais eu com esse vozeirão, não posso ser chamado a atenção. Muito obrigado, depois a gente volta.